Boa noite, pessoal. JKS Trader. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui fazer a nossa análise, né, do mercado, do funcionamento do mercado hoje, das nossas entradas, como foi aí o dia operando o nosso mini índice. O mini índice, onde a gente opera esse ativo na B3. É isso mesmo. O mini índice hoje foi um pouco complicado para se operar, né? O mercado lateral não é muito bom para o trade, né? O trade, aquele operador do mercado, quando ele pega esses mercados lateral, não é muito bom. Mas nós tínhamos marcado algumas regiões, né? A gente marcou essa região aqui do 147.400 e nós marcamos também essa região aqui do 147.450, ou 550. Então a gente tinha marcado essas duas regiões hoje. E essa região eu marquei ontem, né? Que era um possível lugar ali, preço que o índice poderia chegar, que foi no 147.968, 960, nessa região aqui. Por quê, pessoal? Nós temos um operacional aonde ele sempre respeita essas regiões. Você pega aqui, depois de uma grande pernada, o primeiro candle, né, quando ele faz um movimento ao contrário, ele deixa sempre um topo, né, e ele tem essa caída, né, essa movimentação de baixa. Então, geralmente o mercado ele vai buscar essa região, 50% dessa região. O que é que a gente faz? A gente marca, né? Pega uma Fibonacci aqui, traça daqui da mínima para a máxima do candle e a gente deixa o mercado se movimentar. E algum dia, algum momento, ou no outro dia, ou no mesmo dia, ele sempre testa essa área e respeita. Então ele respeita esse topo, você traça essa fibo, marca os 50% e ele sempre testa essa área e desce. Então o primeiro toque é o que vale mais. O primeiro toque é muito importante. Quando ele toca da primeira vez, ele sempre recua. E você vê aqui que ele já chegou nessa região e ele tocou aqui, ó, quase toca aqui no 50%, já recuou. Esse candle aqui, ele subiu, também chegou aqui próximo a essa área, já recuou. E agora ele está indo para o seu terceiro toque aqui nessa região. Isso significa que existe uma força compradora muito grande aqui nessa região, tentando romper essa região de preço. Veja que ele rompeu essa área aqui, essa região também muito pavio, muito toque aqui nessa região de preço, mas ele superou hoje essa região aqui para cima. Então veja que existe aí uma força compradora muito grande nesse momento no índice, apesar de o preço aqui estar bem acima, né, do valor que a gente está acostumado a ver, mas o índice está nessa pegada de subida aqui. E isso aí, quando a gente puxa para os gráficos menores, a gente vai ver, né, que ele está trabalhando a média, presta atenção nessas duas médias aqui. Essa média azul é a média de 21 períodos. E essa média vermelha é a média de 9 períodos. Então, e aqui nós temos a VWAP do dia.
e aqui a gente tem a VWAP do dia anterior. Então o que é que acontece? A gente marca sempre essas regiões do dia anterior, máxima e mínima do dia anterior, e ele respeita muito essa região de máxima e mínima do dia anterior. Veja que ele respeitou muito essa região, até que ele consegue agora romper e levar o preço acima dessa região. E também aqui essa listazinha preta aqui é uma média de 200 períodos. Então veja que essas médias, e a VWAP está trabalhando em cima da média de 200. Então, quando essas duas médias de 21 e de 9 está trabalhando acima da média de 200 períodos, a gente busca compras. A gente trabalha mais na compra. Vamos baixando aqui o tempo gráfico. A gente vai ver aqui nos 5 minutos, nos 2 minutos. Veja que aqui o mercado ele está operando aqui no modo expansão, ou seja, as médias já subiram e já estão aqui afastadas dessa média aqui principal aqui, que é a média de 200. Mas veja que só tem aqui 300 pontos. Então vamos estar ligado, né, nessa abertura do mercado, na abertura do mercado amanhã. Por quê? Vamos supor que o mercado ele abra nesse meio aqui dessas médias, pessoal. Ele pode abrir aqui no meio das médias e ele vir testar logo aqui essa 200. Então, quando ele pega essa 200 aqui, o que é que ele faz? Se ele está em movimento de alta, ele pode pegar 200 e já também aqui retrair, fazendo essa movimentação aqui para cima, né? Ele pode descer aqui nessa região também e pode aqui já abrir outro candle, né? Pode abrir outro candle aqui, né? Querendo fazer essa movimentação de baixa e puxar todo o preço aqui para cima. Então a gente tem que estar ligado nessa movimentação dessa abertura aqui do mercado amanhã. Então ele pode abrir caindo, né? E depois de um momento ele começar aqui voltar para subir aqui para a sua continuação aqui da tendência de alta. Então tem que ficar ligado nessa movimentação aqui, que os bancos, pessoal, o banco ele sempre faz esse switch de liquidez. Ele joga o preço para um lado, induzindo, né, as pessoas a venderem, ou no caso a comprar, e ele sempre faz esse movimento ao contrário, que é para estar aí buscando liquidez para o seu tipo de negociação, né? Então, se ele quer jogar o preço para cima, ele primeiro abre jogando aqui uma grande quantidade de lote aqui para baixo, depois ele continua subindo. Então, vamos ficar ligado neste mercado. Hoje, né, tivemos um mercado muito lateral, muito difícil de operar, né? Muito difícil de operar, né? Teve algumas oportunidades, mas como o mercado está muito lateral, a gente não tem muita segurança para entrar, né, em alguns gatilhos que dá tanto na compra quanto na venda, mas a gente não sente aquela segurança no momento de entrar para fazer as operações. Mas a gente vê aqui que ele está com esse movimento forte de alta. E hoje tivemos aqui as ações. As ações, quando a gente observa aqui, Petrobras, né, a Vale, os bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? Então, as ações hoje, as maiores ações trabalharam em alta, nessa faixa aí de alta. Então, a Vale subiu aqui 1,78%, Petrobras 1,15%, né?
Banco Itaú 0,82%, 0,73% Banco do Brasil, 0,40% o Bradesco, Itusa. Então, tem algumas ações que são aquelas mais importantes que movimentam o preço, o índice. Então, a gente tem que estar também ligado aí na movimentação dessas ações. Então, pessoal, por hoje é só. Vamos estar ligado amanhã nesse movimento. O mercado ele está em modo de expansão, ou seja, as médias estão afastadas. É como se aqui tivesse uma boca de jacaré aberta, né? A boca do jacaré aqui está aberta, então vamos estar ligado amanhã. Se o mercado abre, pessoal, aqui nessa região e fica aquele vai e não vem aqui, sobe aqui, desce, vai e fica lateral, é um mercado burro, um mercado não é bom de se operar, né, no início do mercado, quando ele já inicia no meio das médias, né? Então é bom quando o mercado ou ele rompe essa região aqui, né? Buscando, ele já começa a romper nessa média de 200 aqui para baixo. Então, o que é que acontece? As médias, ela tende a acompanhar o preço. Então, se ele abrir aqui para baixo, por exemplo, se ele abrir aqui e começar a descer aqui para baixo aqui, né? Se ele começar aqui a descer e jogando já esse preço para baixo aqui, ó, aí nós vamos esperar o quê? Ele encostar aqui nessa 200, né? Ele passar aqui dessa área aqui de 200, né? E ele começa a retestar aqui, de volta aqui, na VWAP do dia, que vai estar aqui por aqui, a VWAP vai estar por aqui, ele vai começar a testar a VWAP, né? Ele testa a VWAP, depois ele começa a fazer a movimentação de queda. Isso se ele, né, começar a querer fazer essa correção aqui para baixo. Então vamos estar ligados, né? Ele está respeitando muito essa área aqui, essa região está sendo muito respeitada. Você vê que ele já fez alguns toques e sempre o mercado está caindo aqui dessas regiões. Então ele fez um toque aqui, aqui e está trabalhando aqui nessa região. Se ele já abrir tocando nessa região aqui, ó, se ele já abrir também tem essa possibilidade. Se ele abrir aqui, tocando aqui essas regiões aqui, né? Então ele vai abrir e ele tem essa possibilidade, né? Isso aqui, ó, ele abrir aqui, né? Pra cima aqui, ó, pum, e começar a descer para baixo aqui. Então ele já fez esse teste aqui em cima e ele fez esse teste aqui e ele vem caindo, né? Vem caindo para fazer essa correção aqui. Vamos estar ligado. O mercado ele tá, você pode observar aqui ele fazendo. Como é que a gente sabe que o mercado está em uma movimentação de alta? São, pessoal, fundos maiores. A gente pode ver aqui, ó, um fundo maior aqui, outro aqui, né? Outros aqui, ó, aqui são fundos maiores aqui que ele está fazendo. Então ele vem e sobe, vem deixando fundos ascendentes, né? Maiores para cima. Veja que ele não está rompendo os fundos anteriores. E para que haja aqui uma movimentação de venda, ele tem que fazer esse movimento aqui, rompendo essas áreas aqui embaixo. Ó. Ele vai romper essas áreas aqui embaixo. Então amanhã, pela manhã, nós vamos estar olhando a movimentação do mercado amanhã, né? Porque hoje a gente tem a noite toda e o mercado está se movimentando lá fora. E o reflexo desse mercado lá fora a gente vai ver amanhã. Então a gente vai estar traçando amanhã
logo cedo a gente já traça alguns pontos aqui para a gente estar ligado, feito a gente fez hoje. A gente marca esses 2 pontos, né, de compra. Se ele rompesse aqui para cima, ele ia chegar aqui nessa região, né? E ele chegou justamente onde a gente tinha marcado, dando aí 148 pontos aí, né? E ele, veja que ele subiu e foi aqui também nessa região que estava marcada aqui desde ontem, que estava marcada essa região. Então, meus queridos, fica com Deus e até amanhã, né? E vamos ter um dia de vitória aí. Vamos operar e ter mais um dia de vitória. Deus abençoe. Fica na paz até outra hora vocês.